Meu amigo vascaíno, hoje é dia de jogão, dia de decisão. Hoje é dia de calçar a chuteira, meião até no joelho e a chuteira tem que ser aí com trava de alumínio. Vasco e Atlético Paranaense hoje na Colina História. Jogo fundamental para as pretensões do Vasco da Gama nesta edição da Série A. E a gente vai falar aqui sobre as contratações, porque hoje, na parte da manhã, já sai uma notícia: o Vasco ofertou um caminhão de dinheiro aí para um craque argentino. O Vasco evolui aí em algumas negociações que estavam pendentes. E o seguinte, né? Se vier essa galera toda aí que a imprensa está colocando no Vasco da Gama, ó, aí eu começo a acreditar que dá para sair. Então, muita atenção. Aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem, sem financiar pouca vergonha no Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora para o vídeo. Só pedir para vocês o seguinte, pessoal, a gente ainda está angariando fundos para a gente poder comprar a nossa câmera. Você que puder ajudar, meus amigos, faça essa doação. Você que se identifica aí com o nosso trabalho. Vou deixar o Pix aqui para vocês poderem fazer a contribuição, obviamente, quem puder, certo? Bom, vamos lá, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Jogo ainda sem público, mas com uma importância fundamental para as pretensões do Vasco da Gama neste Campeonato Brasileiro da Série A, jogo que acontece às 18h30. O Vasco com 8 modificações na equipe, pessoal questionando o Ramon Dias aí com algumas escolhas na equipe titular, como situação de Miranda e Zé Gabriel aí no time titular, mas é aquilo, pessoal, o treinador teve 10 dias para poder trabalhar, um treinador que tem currículo, e a gente tem que acreditar. É isso que ele tem hoje, certo? Até chegar aí os reforços. Então, o time do Vasco da Gama, olha, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Zé Vitor e Miranda, certo? O Lucas Piton, Medel, Zé Gabriel, Jair, Aureliano, Gabriel Peck e Figueiredo. Lembrando que o Capasso está suspenso, né? E o Léo dificilmente vai ter condições de jogo hoje devido a uma contratura muscular, certo? Bem, meus amigos, o seguinte, agora a gente vai falar sobre a situação de reforços, tá? Lembrando que vai ter o nosso pré-jogo lá por volta das 3 horas da tarde, e a gente vai falar muito sobre essa partida. Bem, meus amigos, o seguinte, tá? O Vasco da Gama ontem oficializou a saída aí do nosso Egnaldo, Vasco recebendo aí 21,3 milhões de reais, mais a situação lá do Pedro Raul, que foram 25 milhões de reais. Isso fez com que o Vasco ganhasse aí uma sobrevida nessa reta final aí da janela. Isso mesmo. E a gente tomou conhecimento aí, antes de falar aqui das negociações que estão em curso, acompanhe até o final, porque tem jogador aí de classe A, que o Vasco ofereceu um caminhão de dinheiro. Mas vamos explicar aqui. Laureano, o que a gente tem de concreto no momento? Olha só, o Vasco contratou aí Serginho Kosovo, o Vasco contratou aí o Maicon, Medel, o Vasco contratou Praxedes, Jefferson, o Sebastião Ferreira e o Paulinho Paulo. Então foram 7 contratações até aqui. 7 contratações. Não sei se todas essas contratações serão aí reforços para o Vasco, mas até aqui são 7, tá? E o Vasco aí nas últimas horas tem negociado aí com volante, tá? Situação aí envolvendo
o nome do Jailson, lá do Palmeiras, jogador que está encostado lá no Palmeiras. O Vasco tem muito interesse aí nesse atleta, certo? O Vasco quer trazer mais um volante para ser o reserva ali do nosso Medel, que já tem uma certa idade. Eu acho que tem que ser por aí também. É uma posição muito carente hoje que o Vasco tem, precisa de mais um volante. Tá? E o Vasco segue negociando aí com o Léo Naldi, tá? Mas ontem ganhou muita força essa situação do Jailson, esse namoro do Vasco com o Jailson é muito, muito, muito antigo, perfeito, pessoal? Bom, a gente fala aqui também sobre a situação aqui de 3 atletas aí que está causando um alvoroço danado, né? Situação primeiro aí do Michael Santos. O Michael Santos, ele nem relacionado tem sido para as partidas mais do Taleres. No último meio de semana aí, jogo importante contra o River Plate, lá no Monumental de Nunes, o cara não foi inscrito para a partida, e o próximo jogo lá contra o Córdoba também não. O presidente ontem, o Andrés Fassi, ele foi muito enfático, está na mão do Vasco, meu irmão. Esse jogador só não vem para o Vasco se o Paulo Braxi, né, e a 771 não quiser, porque 750 mil dólares é que separa esse atleta do Vasco da Gama. Um jogador que tem um potencial extraordinário, certo? Entre o Vasco e o jogador, a notícia que veio da Argentina, que está tudo certo, só faltam esses 750 mil dólares aí, que é a diferença que está sendo colocada, certo? 4 milhões e meio, essa é a proposta aí que teria pedido. O Vasco colocou um salário ali de cerca de 650 mil reais, o jogador aceitou. Vamos ver aí, o Paulo Braxi tem que agir mais rápido, mas está encaminhada essa situação. E a outra situação aí que evoluiu nas últimas horas aí, que segue a todo curso, é o Carrascal, jogador que é lá do SKA Moscou. O empresário está lá tratando, né, a transferência, ele tem um contrato muito longo, então não é uma negociação assim tão fácil, mas o Vasco já acertou as bases salariais com o Carrascal e o tempo de contrato também com o jogador. Isso é importante. A vontade do atleta, né? Então, a vontade do Carrascal é vestir a camisa do Vasco da Gama. O Vasco oferta ali algo em torno de 4 milhões e meio pelo atleta também. Então, um caminhão de dinheiro que o Vasco está botando nessas 2 contratações. E tudo aí, meus amigos, em euro, tá? Então, multiplica aí por R$5 aí. Pô, muita grana. E para a gente fechar aqui, o Vasco da Gama oficializou uma contraproposta para o Benedito, lá do Boca Juniors. O Vasco tinha feito uma proposta. Essa semana aí, o jogador recusou, agradeceu, mas o Vasco manda outra oferta aí para o Boca Juniors, certo? Que seria um pedido aí do Ramon Dias, um aval do Ramon Dias. E, meu irmão, é um atacante de excelência. Aí já muda extraordinariamente o time do Vasco, toda essa situação chegando aqui. Laureano, tu tá viajando. Não, meu irmão, tem dinheiro agora, certo? Tem dinheiro agora, tem que contratar, porque se não houver contratações, o Vasco não sai dessa draga que aí está. Então, atenção que nas próximas horas, aí no decorrer do jogo, aí, até a hora do jogo, a gente pode ter novidades aí com relação a fechamento de negócio. Obrigado pela sua atenção. Quem puder ajudar aqui o nosso canal aqui para a gente poder finalmente conseguir a câmera aí, a gente deixa o Pix aqui. Grato pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!